Boa noite, gente. Que a paz do Senhor Jesus esteja entrando, esteja aí já dentro da sua casa, esteja aí na sua vida e na sua família. Quero aqui rapidinho pedir perdão para você pelo vídeo de ontem, você que me acompanha, teve até poucas visualizações, creio eu que por conta do meu erro de edição. Peço perdão para vocês, vou tomar mais cuidado, tá bom? Ontem foi um encerramento sobre oração. E uma palavra muito gloriosa, uma palavra muito boa. Você que não assistiu, convido você para assistir, mesmo com probleminha na imagem, mas vocês vão ouvir o áudio falando sobre a oração, concluindo a nossa série sobre oração. Boa quarta-feira, que a sua noite de quarta-feira seja maravilhosa. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Nós vamos entender um pouquinho por que o nome do nosso canal é Jesus é a Resposta. Por que Jesus é a resposta? Vamos ler alguns versículos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida ela era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Gente, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. O que é verbo na língua portuguesa? Verbo é uma palavra. Existem vários tipos de verbo. Um deles, por exemplo, o verbo de ação, né? De uma ação que uma pessoa está fazendo. Existem vários tipos de verbos. Mas o verbo se resume em palavra. Por que a Bíblia vai dizer que no princípio ele era o Verbo? Antes de Jesus vir à Terra, antes dele vir com o seu corpo de homem, de ser humano, ele já tinha todo o poder. Ele era a própria palavra, assim como ele é a própria palavra. E vai dizer no versículo que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Trindade Santa, a Bíblia vai nos dizer que o Filho e o Pai são como um só. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo se tornam em um. Três se tornam em um. E pelo poder do verbo, da palavra, todas as coisas se fez. E nada do que existe se fez se não fosse pelo verbo, pela palavra. Deus ele está dizendo aqui para nós que ele, o Pai e o Filho são o mesmo, são um só. Jesus diz: aquele que não estiver em mim não está no Pai, aquele que não ama o Filho não ama o Pai. Então nós temos que ir até Jesus, temos que amá-lo para poder amar o Pai, porque ambos são um só, são um só. O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Então a Bíblia vai dizer lá em Gênesis, quando ele começa lá a criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós vamos ver que tudo que ele criou foi pelo poder da palavra, da fala. E haja luz e houve luz. E haja separação entre as águas, e haja expansão. E haja todas as coisas, e haja, e foi as coisas apenas existindo pelo poder da palavra. Dos verbos de ação que Deus, que Jesus usava para criar todas as coisas que existem. O mundo, o universo. Ele só deu um toque especial quando resolveu criar eu e você. Decidiu ele mesmo vir até a terra, pegar argila e nos fazer com as próprias mãos. E como se não bastasse esse carinho todo, ele ainda soprou nas nossas narinas o seu fôlego de vida, o oxigênio. Por isso que você é um ser que é matéria, mas também é espírito, porque ele soprou o espírito dele, o Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas. Então ele é a palavra, porque sem a palavra nada do que se fez teria sido feito. No versículo 14, vai complementar que o verbo se fez carne.
Ou seja, a palavra se fez carne. Houve profecias por Isaías, por vários profetas, de que o Messias viria à terra, que o Filho de Deus nasceria na terra e viria para mudar muita coisa, para salvar a humanidade, para resgatar o homem e a mulher do pecado. E era apenas a palavra, na Torá, na leitura bíblica, havia ali as profecias, existem aqui essas profecias, que ele viria. E era apenas o verbo, a palavra, só que esta palavra, ela ganhou vida. Esta palavra aqui, ela se tornou carne e habitou no meio de nós. E se transformou, a palavra da profecia se tornou em Jesus Cristo, se tornou carne e habitou no meio de nós. Olha que coisa linda, Jesus habitou no meio de nós. Então, querido, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é a verdade, Jesus é o que tem graça, Jesus é o que dá alegria de vida para nós. E vimos a sua glória. Quem não consegue ver a glória de Deus quando começa a ler, por exemplo, aqui nos evangelhos, os milagres que Jesus fez, a revolução que Jesus fez aí no mundo espiritual, na terra, o que Jesus confrontou os religiosos, os escribas, é maravilhoso e nós podemos sim, ainda hoje, ver a glória de Deus, a glória dele. E vimos a glória dele como a glória como do unigênito do Pai. Então o verbo era a palavra. É a palavra de Deus, é a Bíblia, isso aqui é tudo o verbo. E o verbo, ele se fez carne e veio e habitou entre nós. Jesus era o verbo e ele veio como homem e habitou no meio de nós. Por que que Jesus é a resposta para todas as coisas? Porque ele é o verbo, ele é a palavra. E se ele é a palavra, ele vai ter sempre uma resposta para todas as causas da sua vida, para todas as perguntas que você fizer. Jesus, ele é a resposta. Jesus, ele tem a resposta para você. Então, se você precisa ir em algum lugar, fazer uma viagem, fazer qualquer tipo de coisa, por exemplo, pergunte para ele que ele certamente te dará uma resposta. Através da letra de um louvor, através de um versículo bíblico, procure sempre na Bíblia a resposta do Senhor. Através da sua oração, você está orando e você sente Deus, o Espírito Santo falar ao teu coração a resposta. A resposta dele é tudo aquilo que você tem paz de fazer, que você sente paz ao tomar a decisão, é a resposta dele para a sua vida. Então Jesus, ele é a resposta para todas as coisas, porque ele é a palavra, porque ele é o verbo e ele habitou entre nós. E ainda habita de maneira espiritual, mas ele está aqui agora, ele está aí agora, habitando entre nós, habitando na minha vida, habitando na sua vida. Então ele é a resposta, ponto. Não tem muito o que explicar sobre isso. Ele era o verbo, ele é e continua sendo a palavra, a resposta para as suas dores, para as suas angústias, para as suas dúvidas. Jesus é a resposta, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai até o Pai se não for por ele primeiro. Já ele mesmo disse isso, ensinando ao povo. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então confie no verbo, confie na palavra de Deus, confie na palavra, porque Jesus, ele é a própria palavra. Cada palavra, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra do Senhor Jesus Cristo, é resposta de Deus para a sua vida. A cada versículo ele está respondendo uma questão da sua vida. Basta você pedir, convidar o amigo Espírito Santo para vir sobre a sua vida, a sua mente, abrir a tua mente para quando você ler, você compreender aquilo que o Senhor está te respondendo, aquilo que o Senhor está falando com você através da palavra dele. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. E não esqueça, ele é a palavra. Então ame a palavra, ame a oração, como nós já falamos antes, e agora eu digo para você, ame a palavra, porque ele é a palavra. Deus te abençoe, tenha uma boa noite, em nome de Jesus. Se inscreve se não é inscrito, deixa like aí, o joinha, ativa o sininho quem não ativou para receber todas as notificações do YouTube, e Deus te abençoe, até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, gente!